dia, amados irmãos e irmãs, que todos vocês estejam na bênção, na paz do Senhor, com o coração aberto para aprender mais um estudo da Palavra de Deus. Nosso tema hoje é: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É o trecho final de um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 23. E nessa manhã, o nosso desejo é que todos sejamos levados à reflexão sobre a plena dedicação da nossa vida ao Senhor, tendo em vista a nossa santificação. Por isso, nós vamos nos basear primeiramente, é claro, na palavra do Senhor através de vários textos e também alguns artigos de cristãos conceituados como Luciano Subirá, Daniel Canegero, que eu gosto muito da maneira equilibrada dele pensar, de Esther Visser, uma holandesa, e outros, para que cheguemos ao nosso alvo. Nossos textos bíblicos de hoje se encontram em 1 Tessalonicenses 5:23, que é o nosso texto básico, em Hebreus 4:12, 1 Coríntios 2:15, 3:16, em Hebreus 9, de 1 a 3, em Romanos 8, de 14 a 16, em Filipenses 2, de 5 a 8, em 1 Coríntios 2:15, e talvez alguns outros que citaremos durante a nossa fala. Mas eu quero destacar, para começar, 1 Tessalonicenses 5, 23, um texto muito conhecido e que nós vamos citá-lo aqui e talvez repetiremos durante o nosso estudo, né? E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho nós voltamos no nosso texto e quero convidá-lo então a orar, né, para que nós possamos ser plenamente guiados pelo Senhor nessa nossa caminhada nesta manhã. Vamos orar? Pai de amor e bondade, mais uma manhã de domingo, estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor, para refletirmos a respeito, para levarmos aos nossos queridos irmãos e irmãs aquilo que o Senhor deseja que o nosso coração ouça, que o nosso coração reflita, para que possamos nos santificar ainda mais, fazendo a Tua vontade. Clareie os nossos entendimentos, as nossas palavras, para que não fique dúvidas e para que o Senhor fale a cada um de acordo com a sua necessidade. Nós pedimos isso em nome do nosso querido Senhor Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de repetir, então, o versículo de 1 Tessalonicenses 5, 23. O próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Completamente, espírito e alma e corpo. O apóstolo Paulo está se referindo à plenitude da constituição do ser humano. Como será que os estudiosos compreendem isso? Em seu site Estilo da Oração, Daniel Canegero nos esclarece que na teologia, dicotomia e tricotomia é cada uma das linhas de pensamentos que dizem acerca da constituição da pessoa do homem. Não se assustem com essas palavras, a princípio difíceis, porque nós vamos clareá-las para você. O que é a dicotomia? A dicotomia diz que o ser humano é composto de dois elementos, um material e o outro imaterial. O componente material do homem é o corpo, e o imaterial é a alma ou espírito. Isso quer dizer que no dicotomismo, alma e espírito são termos sinônimos que se referem à única parte imaterial do homem, focalizada de perspectivas diferentes. Essa parte imaterial é aquela que vai sobreviver à morte. Então, bem simples, dicotomia é o homem sendo representado por duas partes.
a parte material, que é o corpo, e a parte imaterial, que é o espírito ou alma, sendo que esses dois termos são usados como sinônimo. Corpo é aquilo que acaba, finda, é o material, e alma ou espírito é aquilo que é infinito, que sobrevive à morte. Após a reforma protestante, a maioria dos teólogos reformados defendeu alguma forma de dicotomia. Então, para eles, toda vez que liam na Bíblia sobre o homem, eles percebiam claramente coisas, né, que se referia ao corpo ou à alma ou espírito. E essas duas partes juntas é o ser humano completo. Mas a dicotomia voltou a ganhar proeminência a partir do século XIX, sendo defendida principalmente por alguns teólogos ingleses e alemães. Atualmente, a tricotomia também parece ser a interpretação preferida entre alguns teólogos até mesmo pentecostais, apesar de estar longe de ser unidade entre eles. O que vem a ser então a tricotomia. A tricotomia diz que o ser humano é composto de 3 elementos. São eles: o corpo, a alma e o espírito. Então, aqui os estudiosos vão separar, a título de estudo, né, alma e espírito. E dessa forma foi que Paulo citou nesse versículo que nós lemos, né, corpo, alma e espírito. Corpo é o primeiro elemento físico que interage com o ambiente e é energizado pelos elementos imateriais. Alma é o segundo elemento. Apesar de haver diferentes definições sobre a alma, entre os tricotomistas, quer dizer, aqueles que pensam que o homem é composto de 3 partes, a ideia predominante é que a alma é o elemento psicológico, o fundamento da personalidade, a base da razão, a sede das emoções. Então essa é a alma. E o espírito, terceiro elemento na tricotomia, ele é a fonte das qualidades espirituais do homem. E por isso é a parte essencial em seu relacionamento espiritual com Deus. Esse assunto é muito polêmico e discutível, e nós não vamos nos aprofundar em seus conceitos aqui nesta manhã. Nem é esse o nosso interesse. Mas precisamos saber dessas coisas, desse modo de pensar e dessas duas percepções, para que nós possamos caminhar no nosso estudo de hoje. Por isso não poderia entrar propriamente, né, naquilo que a gente está querendo comunicar ou partilhar com vocês nesta manhã, sem dar essa pincelada na maneira dos estudiosos, teólogos, né, os professores, os estudiosos da Bíblia, como eles veem, né, essas questões, porque na hora das interpretações elas vão interferir. Então, no pensamento platônico, no qual se defendia a dicotomia, a parte material e a parte imaterial do homem são duas substâncias distintas, de modo que a parte material é de uma substância inferior à substância imaterial. Por isso, o corpo era visto pelos gregos como um tipo de prisão para a alma. O corpo limitava a alma. Portanto, a morte, na concepção deles, seria uma libertação. Desde que mantida dentro de certos limites, essa discussão entre as posições de dicotomia ou tricotomia é de ordem secundária. Há cristãos fiéis que defendem tanto a dicotomia quanto cristãos fiéis que defendem a tricotomia. Como já foi dito, a dicotomia e a tricotomia são interpretações muito antigas dentro do pensamento cristão. Por isso, mais recentemente, bons teólogos têm tratado da antropologia bíblica, enfatizando principalmente a unidade da pessoa humana conforme apresentada na Bíblia. Queridos, essas divisões de corpo, alma e espírito são a título de estudos, mas o homem, ele é um ser completo, né, que uma parte interfere, age
prejudica ou abençoa a outra na sua relação, na sua conectividade. Então, o mais importante é nós nos lembrarmos que o ser humano é um ser de unidade, né? Ainda que seja, você creia que sejam 3 partes ou que sejam 2, não importa, essas partes estão totalmente interligadas. Tanto é que as coisas do espírito, da alma, interferem na nossa saúde do corpo e vice-versa. Então, nós somos um só, né? Às vezes, do ponto de vista de alguém constituído de 3 partes ou de 2 partes na percepção de outra. Mas nesse estudo, nós vamos nos basear no ponto de vista tricotômico, como foi citado pelo apóstolo Paulo neste versículo aos Tessalonicenses. Todo mundo entendeu até aqui? Espero que tenha ficado claro. Então, partindo desse ponto de vista tricotomista, o homem foi criado por Deus como um ser tripartido, quer dizer, de 3 partes. Portanto, nossa constituição é esta: espírito, alma e corpo. As Escrituras, ao mencionarem essas 3 partes distintas, referem-se a elas como se tratando, portanto, do nosso ser inteiro, da nossa plenitude. E atente que nesse versículo o apóstolo Paulo diz que sejam conservados irrepreensíveis completamente, ou em outras versões, plenamente, o vosso espírito, alma e corpo. Para o escritor, a santificação completa é a conservação irrepreensível das 3 partes. Mas as Escrituras fazem clara distinção entre espírito e alma. De fato, ambos compõem aquilo que chamamos do homem interior. É a parte abstrata de nós. Mas são distintos entre si. Há um versículo que traz mais luz dessa diferença e convém observá-lo. Ele está em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, nesse texto, diz que a palavra de Deus, né, ela penetra até o ponto de dividir, da divisão da alma e espírito. Logo, há divisão entre um e outro. Não são a mesma coisa por esse ângulo, por essa maneira de pensar. Contudo, apesar desta divisão, parece-nos que os dois estão bem próximos, juntos, tanto que só a palavra de Deus, como a espada afiada que é, pode separá-los. Na prática diária da vida cristã, a maioria dos crentes sabe muito bem quão difícil é separar o que é da alma, o que é do espírito, mas que são distintos, são. Isto é inegável. Existem alguns lugares na Bíblia onde o espírito e a alma e o corpo são mencionados. E nesse texto de 1 Tessalonicenses 5:23 é o mais citado, o mais claro, e agora em Hebreus 4:12 também. E qual seria, então, o significado de tudo isso, né, do espírito, da alma e do corpo? Nós já fizemos uma abordagem inicialmente, mas vamos ver mais precisamente, né, o que significa essas 3 partes. Não parece muito difícil para nós distinguir o corpo da alma e do espírito, é tranquilo. O corpo é físico e com seus 5 sentidos, né, visão, audição, paladar, olfato e tato. Ele se conecta e interage com o mundo exterior. O corpo é a parte de nós que é vista, que é percebida, que é sentida. A alma e o espírito são mais difíceis de separar um do outro. Muitos cristãos defendem a opinião de que a alma é a parte de nós que encobre a nossa vontade, as nossas afeições e pensamentos. Seria a nossa psique. A alma é a parte de nós que se conecta com os nossos semelhantes. O espírito é a parte que se conecta a Deus e cobre assuntos como fé, confiança, adoração e assim por diante. O espírito é visto como a parte mais íntima do nosso ser.
ele é envolvido por nossa alma, que por sua vez é envolvida por nosso corpo. O espírito, então, é a parte que precisa da regeneração na pessoa que não conhece a Deus. No entanto, um exame mais atento da maneira como as palavras alma e espírito são usadas nas Escrituras revela que não é fácil identificar o seu significado exato. Às vezes a palavra alma se refere à parte do ser humano que viverá na eternidade, como em Mateus 10, 28. Quando Jesus diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E no grande mandamento, somos ensinados a amar a Deus com toda a nossa alma, conforme está em Mateus 22, 37. A palavra espírito não é mencionada nesses versículos, ainda assim eles se dirigem ao nosso relacionamento com Deus, não com outros homens. Será que é importante, então, nós sabermos distinguir, definir esses conceitos? Parece que Deus não achou importante nos dar uma definição específica dessas duas palavras. Embora seja feita uma distinção entre alma e espírito nos textos que nós já citamos, 1 Tessalonicenses 5, Hebreus 4, não se torna exatamente claro que a distinção implica, como no caso em que eu citei aqui, na palavra de Jesus, sobre alma e corpo perecerem no inferno e de amar a Deus com toda a sua alma. Parece que nesses textos a palavra alma está mais se referindo a espírito. Bem, lemos na Bíblia que o novo nascimento é o nascer do Espírito. Quando Jesus vai explicar para Nicodemos, conforme João 3, que o homem, o ser espiritual, ele nasce do Espírito. Isso é algo que se dá instantaneamente. O novo nascimento, ele acontece instantaneamente. Contudo, escrevendo às pessoas que já haviam experimentado a salvação de Deus em seu Espírito, Tiago e Pedro falaram da salvação da alma, como algo que acontece posteriormente ao novo nascimento do Espírito. Olha que interessante, leia isso em Tiago 1, 18 e 1 Pedro 1, 3. Portanto, assim como a salvação da alma acontece como um processo de restauração pela palavra de Deus, a regeneração do Espírito acontece instantaneamente na ocasião do novo nascimento. Você se regenera instantaneamente quando crê no Senhor Jesus e o aceita como seu único suficiente Salvador. E a sua alma vai sendo aperfeiçoada paulatinamente, como nos ensina Wesley, num processo chamado santificação. Se o espírito e a alma fossem uma só coisa, certamente não haveria essa distinção na forma como a redenção de Cristo alcança cada um. Em 1 Coríntios 3,16, há um versículo, uma fala lá da narrativa de Paulo, que diz o seguinte, que nós somos santuário de Deus. O versículo é o seguinte: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós já tivemos aqui uma série de estudos sobre o tabernáculo. E aqueles que acompanharam aquela série de estudos vão ter muito mais facilidade em compreender agora o que nós vamos ministrar. Mas se você ainda não teve a oportunidade de ver aqueles vídeos, pode recorrer a eles como uma forma de se preparar para entender o que vamos dizer aqui agora, se não se tornar tão claro para você. No passado, Deus ordenou que lhe constituíssem um santuário, com detalhes que ele mesmo havia dado, e sob a direção de Moisés, o povo de Israel o fez. Deus aparece a Moisés no Monte Sinai e dá todos os detalhes do santuário que eles deveriam erguer, um santuário portátil para a caminhada durante o deserto, durante a passagem pelo deserto. E mais tarde, Salomão construiu um magnífico templo em lugar da tenda do tabernáculo. Mas quando o povo israelita foi levado em cativeiro para a Babilônia, o templo foi demolido e queimado, e somente depois do regresso da nação, nos dias de Esdras e Neemias, que a gente também já teve estudo sobre isso, é que esse templo foi reconstruído. Nas 3 vezes
seguiu-se a direção inicial que o Senhor havia dado a Moisés, e a casa do Senhor, seja em forma de tabernáculo ou de templo, né? Ela sempre teve 3 ambientes distintos onde os sacerdotes serviam. É o Santo dos Santos, o lugar santo e o átrio exterior. Logo, podemos dizer que o santuário sempre foi tripartido, sempre foi dividido em 3 partes, ou constituído por 3 partes. É muito interessante nós sabermos disso e vermos a comparação que será feita a seguir, porque cabe perfeitamente com a ideia do tricotomismo. Então, no Novo Testamento, vimos uma nova ênfase para o santuário. E ela já não tem mais nada a ver com os templos construídos. Na sua última pregação, o primeiro mártir, Estevão, ele faz um discurso, ele discorre sobre a história de Israel até chegar em Jesus, e em Atos 7,48 ele diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem. E antes de tornar-se primeiro mártir da igreja, depositou esta mensagem no coração do seu perseguidor, que mais tarde viria a escrever que o santuário de Deus somos nós, que é o nosso querido apóstolo Paulo. A igreja, em seu início, compreendia isso. Quando Jesus bradou na cruz, está consumado, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, e a partir desse momento, a presença de Deus deixou de estar restrita ou percebida somente no templo, e o Pai veio fazer morada em nós, os nascidos de novo, os que aceitavam e aceitam o seu Filho como o único e suficiente Salvador. E como os novos santuários, né, de que Deus habita agora, também somos tripartidos, à semelhança dos santuários do Velho Testamento, que era a figura do santuário da nova aliança em Jesus Cristo. Cada uma das 3 partes do santuário corresponde às nossas 3 partes como ser humano: espírito, alma e corpo. Olhando o tabernáculo pelo lado de fora, via-se apenas 2 ambientes. Eu vou postar uma pequena figura aqui ilustrativa para que aqueles que ainda não viram ou vocês que já viram se recordem. Olhando pelo lado de fora, era visto apenas a parte coberta e o átrio exterior, que era ao redor de toda aquela tenda. Mas ao entrar na tenda, percebia-se que havia lá dentro 2 ambientes totalmente distintos e separados por um véu, que era o santo lugar, era o primeiro que se adentrava, e mais intimamente o santo dos santos. Você pode conferir esses detalhes em Hebreus 9, de 1 a 3. Ou seja, olhando apenas de modo superficial, parecia um só ambiente, mas num exame cuidadoso apareciam claramente os 2 ambientes. De forma semelhante, ao observar superficialmente o santuário de Deus hoje, o santuário que somos nós, reconhecemos apenas 2 partes, o homem interior e o homem exterior. Mas um exame das Escrituras e no nosso próprio íntimo revelará que a tenda do homem interior se subdivide em outras 2 partes, separadas apenas por um véu. O homem interior é composto de espírito e de alma. O espírito corresponde, então, ao Santo dos Santos, que é o lugar mais íntimo, onde se encontrava a presença de Deus e também onde ele falava. A alma corresponde ao lugar santo e o corpo ao pátio ou o átrio exterior. A importância de examinarmos essas figuras é compreender que, assim como o Santo dos Santos era o lugar mais importante do tabernáculo, assim também o nosso espírito é hoje o lugar mais importante do santuário que somos nós. Precisamos tomar consciência do valor do nosso espírito na nossa vida cristã. Eu, como apaixonada que sou por esse tema do tabernáculo, essa comparação me traz uma grande alegria, um grande contentamento, e eu tendo a concordar plenamente com ela. Porque naquela ocasião em que Deus falou com Moisés, que mandou construir a arca, disse que o propiciatório deveria ser feito com vários detalhes de ouro puro, que ele mesmo
deu esses detalhes, ele mesmo concedeu a Moisés. Então, ele afirma: ali virei a ti e falarei contigo. Esses detalhes estão descritos lá em Êxodo 25 e essa parte, especialmente no versículo 22. Era, portanto, no santo lugar, no lugar da arca, que Deus falava. E hoje, na Nova Aliança, o Senhor continua falando no lugar mais íntimo do santuário, onde está a sua santa presença. E este lugar em nós, que corresponde ao Santo dos Santos, é o nosso espírito. Paulo mencionou isto ao escrever aos irmãos de Roma. Romanos 8,14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o Espírito Santo nos guia. Como? 2 versículos depois dessa afirmação já encontramos a resposta. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está no versículo 16 de Romanos 8. A direção do Espírito vem através de um testificar, um testemunhar no nosso próprio Espírito. Esse é o lugar onde Deus fala. Em Provérbios 20, 27 também tem um versículo muito lindo que diz: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do coração. O Pai Celeste tem uma lâmpada em nós, no nosso espírito. Contudo, muitos de nós, por não desenvolvermos a sensibilidade do nosso próprio espírito, ficamos sem ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, Deus quer falar conosco através de um testemunho interior, mas nem sequer percebemos que Ele está querendo nos dirigir. É claro que o Senhor fala de muitas maneiras, inclusive espetaculares, como sonhos, visões, profecias e outras. Mas a forma comum de falar conosco é mediante o testemunho do nosso próprio espírito. Ao se fazer homem, o Senhor Jesus esvaziou-se da sua glória, conforme narrado lá em Filipenses 2, 5-8, bem como de alguns atributos da sua divindade. O mestre, por exemplo, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, pois ele era agora limitado pelo corpo humano. Portanto, mesmo como Deus, Jesus viveu na terra sem lançar mão da onipresença que ele tem como atributo divino. Também viveu sem fazer uso da onipotência, pois precisou do poder do Espírito Santo para fazer a obra que ele fez. E ele também se limitou a crescer em sabedoria e conhecimento, e quando revelava segredos e pensamentos do coração dos homens, ele precisava ouvir o Espírito Santo, pois não se movia no atributo divino da onisciência, que é ter todo o conhecimento, e sim na dependência do Espírito de Deus, porque o Senhor Deus optou para viver nessa terra como um ser humano, com as limitações do corpo humano. Então Jesus viveu nessa terra como um homem, mas cheio do Espírito Santo, e é por isso que podemos imitá-lo. Se ele tivesse andado nessa terra como Deus, quer dizer, usando os atributos da sua divindade, ele jamais poderia dizer que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e até maiores. Mas ele dependia do Espírito Santo, e é isso que ele veio nos ensinar, né? A dependência do Espírito Santo de Deus. E sabe onde o Espírito falava com ele? No mesmo lugar que fala conosco, em nosso espírito. Veja o relato do Evangelho em Marcos 2:8. Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que assim eles arrazoavam dentro de si e perguntou-lhes: por que arrazoais desse modo em vossos corações? Os fariseus estavam apenas pensando, e o Espírito Santo transmitiu uma informação ao Espírito de Jesus como homem, de que aqueles homens cogitavam em seu íntimo, pois é exatamente assim que Deus fala com o homem. Deus dá a nós uma percepção espiritual, um discernimento espiritual, que é somente através do Espírito de Deus. Temos em Jesus o exemplo perfeito de uma vida no Espírito. Se com ele Deus falava assim, não espere nada diferente. Algo distinto desta forma de Deus falar pode nos ocorrer ocasionalmente, mas no dia a dia será marcado pelo testemunho do Senhor em nosso espírito. Você já teve essa experiência de ouvir a voz de Deus testemunhando no seu espírito, te dando uma certeza, te dando uma revelação a respeito de alguma necessidade ou alguma decisão a ser tomada?
é maravilhoso. Nas vezes em que se usa o termo Espírito Santo fala, quando as pessoas usam esse termo, nem sempre, estão se referindo a uma voz audível. Às vezes ele fala assim, eu creio também, mas na maioria das ocasiões é apenas um testificar interior. Por exemplo, como podemos saber que somos filhos de Deus? A Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica, testemunha o nosso espírito que é de fato, que isso é verdade, que nós o somos. E como se dá essa testificação? Simplesmente sabemos que somos filhos, algo em nós nos diz. É uma certeza no coração e não na mente. Não se trata de ser convencido pela razão, mas de ter uma convicção interior. Reparou que também foram usadas aqui as palavras mente e coração? Nesse contexto, mente significando alma e coração significando espírito. Considere a outra atuação do Espírito Santo, que é trazer a revelação da palavra de Deus a cada um de nós. Como ele faz isso? As Escrituras respondem. Em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. É interessante a versão da Bíblia de Jerusalém, que em lugar da expressão homem natural, traduz homem psíquico. Ou seja, o homem não pode compreender as coisas de Deus com o seu psique, o seu psique, pois elas se discernem com o Espírito. E é no nosso próprio Espírito que o Espírito Santo ensina as coisas espirituais e não na nossa mente, na nossa alma. Percebemos mais uma vez, portanto, qual é o lugar onde Deus fala, seja por um testificar ou por revelação da palavra, onde é no nosso espírito. Mas Luciano Subirá vai trazer uma percepção muito interessante a respeito do espírito, que será uma nossa parte que nós podemos exercitar. Muitos de nós já aprendemos que é possível exercitar o corpo e até a alma. Assim como exercitamos o corpo com ginástica, a nossa mente, a nossa alma também é exercitada mediante a prática da leitura, cálculos, jogos, etc. Mas e o espírito? Pode ser exercitado? Ora, se o corpo e a alma se exercitam, por que não o espírito? Certamente que sim. Nossa dificuldade em ouvir a Deus começa na insensibilidade do nosso espírito. E a razão do nosso espírito permanecer insensível deve-se ao fato de usarmos muito pouco, mas à medida que o exercitamos, uma nova sensibilidade surgirá. Esse é um dos textos de Luciano Subirá, dizendo sobre exercitando o espírito. Eu achei interessantíssimo e quero compartilhar aqui com vocês, para que vocês também sejam edificados. Diz ele, as experiências no sentido de ouvir Deus, percebe-se que houve crescimento à medida que o espírito está sendo exercitado pela meditação na palavra e pela oração. Quando você está orando em línguas, que é um dos dons do Espírito Santo, é o seu espírito falando e não a sua mente. Eu creio nisso. E o que acontece se você, por exemplo, leva 2 horas ininterruptas na linguagem do Espírito? Quem tem esse dom, o apóstolo Paulo diz que é uma conversa entre o ser humano e Deus, que é uma conversa perfeita. Se o seu espírito terá 2 horas de exercício, de atividade intensa, você estará mais consciente de Deus e Deus vai se revelar. Nós sabemos aqui um parênteses, que esse dom de línguas estranhas, de falar em línguas, carece muito também do dom da interpretação. Mas mesmo nós queremos que a pessoa não tenha o dom da interpretação, não tenha alguém que possa interpretar, o seu espírito está orando de fato, como diz a palavra de Deus, está em contato direto com o Senhor. Mas isso não é só para quem tem o dom de falar em línguas, é para todo cristão. O exercício da aproximação, da sensibilização do seu espírito para com o Espírito de Deus é para todos nós. O que acontece conosco se nós exercitarmos o nosso corpo? Nossos músculos certamente atrofiarão, se não houver exercício físico algum. Com o nosso corpo espiritual, com o nosso homem espiritual, não é diferente. Também existe atrofia espiritual.
Assim como a diferença entre o físico de um atleta em constante preparo é gritante em relação ao de alguém que veio a conhecer a atrofia, por exemplo, também no reino espiritual há atletas espirituais em constante exercício e gozando de boa forma, e há aqueles atrofiados que nunca ouvem o Senhor em nada, não têm nenhuma percepção do Senhor. Sei que para muitos é estranho quando falamos sobre ouvir Deus em nosso espírito, uma vez que na prática não possuem nenhuma referencial do que é isto. Mas nunca exercitaram o seu espírito e de repente querem ser um atleta espiritual. Isso é muito difícil, pois a sensibilidade é algo que se adquire gradualmente, não é de um dia para o outro. A atrofia só será removida mediante fisioterapia, lenta e progressivamente. Então, há pessoas que têm grande habilidade com números e cálculos, outros com certos jogos e raciocínios. Mas o fato é que com o tempo e a prática, cada um exercita sua mente naquilo em que se dedica. Com isso, nós estamos querendo exemplificar que o nosso espírito não é diferente. Podemos torná-lo cada dia mais sensível e consciente da presença e da atuação do Espírito de Deus em nós. O homem, as pessoas, o ser humano não nasceu para ficar parado. É para estar em contínuo movimento e busca de aperfeiçoamento, seja no corpo, seja na mente, seja no espírito, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Nós precisamos desenvolver em nós esse conceito da busca do exercício para aperfeiçoamento. E cada uma parte requer uma estratégia, cada uma parte requer uma adaptação, cada uma parte requer até uma dose de sacrifício, porque não é simples exercitar. Depende da boa vontade, depende do esforço, depende da dedicação. E nada se consegue de um dia para o outro, nem mesmo na parte física, né? Nós, quando vemos as pessoas saradas, malhadas, com boa saúde, saudável, não foi de um dia para o outro. Há todo um investimento, né, no exercício físico, na alimentação diária, né, na renúncia de certas coisas que podem fazer mal à saúde. Assim também é com a nossa alma e com o nosso espírito. Caminhando então para a nossa conclusão, na verdade hoje eu não ousaria dizer que estamos concluindo, porque esse assunto ele é muito abrangente, né? É polêmico, mas é muito interessante, muito apaixonante. E eu te convido a pesquisar, a ler mais sobre isso, tanto a partir da própria Bíblia, quanto estudiosos, equilibrados, sábios, guiados pelo Espírito de Deus, podem nos fazer aprender muito mais do que esse pequeno trecho que nós lançamos mão e ousamos refletir hoje. Portanto, isso não é uma conclusão, isso é para nós continuarmos refletindo durante a nossa semana. A oração, leitura e meditação da palavra também tem o seu lugar no fortalecimento do espírito, pois são alimento espiritual indispensável para a sua boa saúde e vigor. Assim como se alimenta o seu corpo, né, com alimentação saudável, com complementos vitamínicos, né, excluindo coisas que possam vir a fazer mal, assim também, né, no nosso espírito. Contudo, um atleta, como eu disse, não adquire um bom físico apenas se alimentando e tomando vitaminas. É necessário combinar isso ao exercício. Semelhantemente, devemos nos alimentar da palavra, mas também devemos exercitar o nosso espírito. Então, o exercitar o espírito também tem a ver com a prática da palavra. É aquilo que Tiago vai nos dizer, né? A fé sem obras é morta. Então, a prática da palavra é uma maneira de exercitar o seu espírito diante de Deus. Sendo assim, se você deseja uma vida intensa com Deus, exercite paciente e dedicadamente o seu espírito, dia após dia, mediante a meditação da palavra, na sua prática. Nela, na palavra de Deus, você encontrará orientações para uma vida abundante e a meditação da palavra e a prática vão trazer para você o fortalecimento do espírito. A coisa mais importante que precisamos lembrar é que é parte de nós, que é referido como alma, ou, segundo algumas percepções, espírito, precisa da regeneração do Espírito de Deus. Sem a obra do Espírito em nós, estamos mortos e incapazes de conhecer a Deus, incapazes de entender a sua palavra.
A Bíblia afirma que a natureza do homem é complexa, mas jamais afirma que há um duplo sujeito no homem. O homem sempre é visto como uma unidade orgânica. Nesse caso, falar de corpo, alma e espírito deve servir ao propósito de enfatizar, por meio de repetição, essa inteireza do ser humano e não dividi-lo em partes distintas. Como eu disse, essa divisão é a título de estudo. Sempre, sempre veremos o ser humano, a pessoa humana, com a sua inteireza. Então, isso quer dizer que sem a união da parte material e da parte imaterial, não há um ser humano completo, né? Biblicamente, a morte é a dissociação dos aspectos material e imaterial da natureza humana. Enquanto o aspecto material, a matéria, morre, o aspecto imaterial sobrevive à morte, conforme Lucas 16, de 19 a 31. Portanto, isso quer dizer que a morte, ela quebra temporariamente a unidade da natureza humana, que deveria ser indivisível. Isso dói, machuca, provoca ruptura, mas isso também explica a abrangência da obra da redenção e a importância da doutrina da ressurreição. Lá no Credo Apostólico nós temos a frase: cremos na ressurreição do corpo. Assim como o homem todo é atingido pelo pecado, a redenção em Cristo o alcança por completo. Sim, não é apenas a alma e o espírito do homem que é redimida em Cristo, mas corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, isto é, a inteireza do seu ser. Olha que interessante, que profundo esta parte. Também, ainda que nesta era o corpo padeça na morte como consequência do pecado, um dia ele será ressuscitado dos mortos. Não mais como um corpo corruptível, mas como um corpo incorruptível. Nesse sentido, a ressurreição é necessária para que o homem seja um indivíduo completo, novamente de acordo com o propósito de Deus. E eu quero encerrar repetindo mais uma vez esse lindo versículo de 1 Tessalonicenses 5, 23, que fala tão plenamente ao nosso interior, né, nos desafiando para uma vida de santidade. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma linda, excelente semana.